Claro, a educação lida diretamente com o sonho das pessoas. E nada é mais importante na administração pública do que as pessoas. É claro e evidente que os políticos, os chefes do executivo propõem políticas públicas que tendem a melhorar a vida dos tocantinenses, dos munícipes. Então as pessoas têm que ser o foco principal de todo agente político. E dentro desta área da educação, dessa trilha infinita do saber, a gente lembra sempre das crianças, dos jovens. Claro, o que temos de mais importante são as crianças, por isso elas precisam ser protegidas, cuidadas, educadas, orientadas, para que a gente consiga continuar evoluindo enquanto sociedade. Rogério, muitos conhecem o político combativo, mas poucos focam no Rogério que entende as dificuldades da sala de aula. Como o olhar de educador influencia nas suas decisões políticas? É justamente por isso, as decisões políticas, elas precisam acontecer sempre em busca da melhoria da qualidade de vida. Seja melhoria no campo econômico para dar dignidade às pessoas, seja melhoria na prestação de serviços públicos com os usuários do SUS, com os usuários do transporte público, com a comunidade escolar como um todo. Então, tudo tem que girar em torno da melhoria da qualidade de vida das pessoas, senão não faz sentido. A política deve ser pensada, exercida e executada em prol do benefício das pessoas. Nós vamos continuar falando sobre a educação com o Rogério Freitas, pré-candidato a deputado estadual. O interior do estado vemos muitos jovens sem perspectivas. A educação pode ser o combustível para esses jovens voarem mais alto no Tocantins? Não é que pode ser, é o combustível. É o combustível porque, apesar de sermos um estado com baixa densidade demográfica, nós somos privilegiados por estarmos no centro geodésico do nosso país. Então, logisticamente, é muito favorável a distribuição de mercadorias. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a saída econômica para o nosso estado se dará através da agroindústria. Nós somos um estado que tem crescido na produção de grãos. Nós somos um estado que tem 10 vezes mais bovinos do que humanos, então somos produtores de proteína animal, ranqueando entre os 10 maiores produtores de bovinos no nosso país. Então nós precisamos explorar a agroindústria para que toda essa riqueza possa gerar empregos no nosso estado e não exportar commodities pura e simplesmente. É importante beneficiarmos essas commodities para que isso gere riqueza dentro do estado. E essa mão de obra que será absorvida dentro deste contexto depende de educação. Então a educação é o fator primordial e é a base deste crescimento que se avizinha no estado do Tocantins. A criação do estado do Tocantins, a partir da Constituição de 88, foi um divisor de águas para o norte goiano. Eu vejo algumas discussões nacionais questionando a criação do estado, mas esses que questionam a criação do estado do Tocantins se esquecem que tínhamos 50% de analfabetos no norte goiano e que 90% dos nossos professores não tinham a qualificação para estar na sala de aula que ocupavam. Então é uma discussão tola, vazia e que não se sustenta a partir dos números que nós conseguimos apresentar a partir da criação do estado do Tocantins.
Então o estado do Tocantins tem se destacado justamente pela qualificação da nossa mão de obra, que acontece a partir da educação, e este crescimento tende a se fortalecer cada vez mais. A feira agrotecnológica que acontece aqui no Tocantins é muito importante justamente por isso. 60% do Matopiba está em território tocantinense. Então nada mais justo que Palmas seja a capital do Matopiba. Então essas discussões todas precisam acontecer para conscientizar o próprio tocantinense da importância que temos na abertura da última fronteira agrícola do nosso país, que é o Matopiba. Na sua visão, como garantir que a educação básica e o ensino técnico cheguem com a mesma qualidade em Palmas e no extremo norte do estado? Esse processo evolutivo que vem acontecendo na educação estadual, inclusive, se deu com a melhoria das estradas, porque nós ainda temos uma grande população rural, se deu com a qualificação dos professores, com os inúmeros concursos que vêm acontecendo desde a divisão do estado do Tocantins, e nós não temos dúvidas nenhuma que a evolução tem acontecido e que chegará em todas as escolas do estado do Tocantins, e tem chegado como missão, inclusive constitucional, a fiscalização dos recursos públicos. Alguns se eximem de fazê-lo, mas a trajetória política do Rogério Freitas dá conta de que este tema sempre foi muito defendido por mim, porque nós precisamos entender que não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, e nada mais justo do que fazer com que o dinheiro do contribuinte chegue na ponta, para que as políticas públicas possam ser efetivamente bem aplicadas, inclusive na educação, que é a base de tudo. Então, eu nunca tive dificuldade de apontar os erros do executivo, eu nunca me eximi da minha responsabilidade enquanto estive como legislador no município de Palmas, e na Assembleia Legislativa não será diferente. Essa é a missão precípua de todo legislador: fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. É a população entender que o ordenador de despesa, o chefe do executivo, tem que ter como meta a educação, como uma política pública prioritária. Porque, é claro, o legislativo vota o orçamento, mas as políticas públicas, elas precisam ser voltadas para a educação, para o crescimento da sociedade como um todo, para a qualificação profissional, para a qualificação dos docentes, dos discentes. Então, a população, ao escolher seus representantes, precisam ter em mente que não basta um discurso bonito, um discurso bem elaborado, mas é importante observar aqueles que têm compromisso e comprometimento com a educação. Vários gestores optam por fazer gestão com a sua obrigação constitucional, que são 25% do orçamento voltados para a educação. Mas nós já vimos inúmeros gestores chegarem a aplicar 30% de toda a sua arrecadação, de todo o seu orçamento na educação. Os números também demonstram que, se é prioridade, não pode ficar só no discurso, precisa ser demonstrado também nas peças orçamentárias. Então, eu acredito muito que continuaremos a crescer, porque os investimentos precisam continuar acontecendo, o desenvolvimento precisa chegar em todos os rincões do Tocantins, e